Ezequias afrontou. Na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. Neste nome vais vencer, 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 vencer. Neste nome vais vencer. A paz do Senhor, os amados ouvintes, começando nesse domingo, dia 16 de janeiro de 2021, né, presbítero Paulo? 22. Mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Hoje aqui conosco nosso evangelista Patrick e também evangelista Paulo Jair Lopes dos Santos, ali da área norte. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, presbítero Paulo Jair. Paz do Senhor Jesus, irmão Moisés Eliel. Paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Patrick. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados ouvintes que estão nos assistindo já neste momento. E todos ainda que vão nos assistir, né, irmão Moisés? Durante o dia, durante a semana e no decorrer do mês ainda. Que Deus possa abençoar a sua vida. Paz do Senhor, evangelista Patrick. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós estamos muito felizes e alegres de estarmos aqui nesta manhã, junto com os nossos companheiros, irmão Moisés Eliel e o nosso querido irmão Paulo Jair. E queremos desejar a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, Aleluia. que maravilha. Hoje, domingo, estamos ao vivo agora, 7 horas e 17 minutos. Estamos aqui no estúdio da Rádio Restauração Online, que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o diretor de comunicação e relações institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. O nosso superintendente de cavalheiros é o pastor Wilson Resplandes. A nossa sede está situada aqui na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Glórias a Deus por mais esse dia. E para continuar nessa programação, vamos estar fazendo uma oração neste momento para que Deus venha continuar nos abençoando. Eu quero pedir para o evangelista Patrick nos elevar a Deus em oração
E você ore junto conosco e vai compartilhando essa programação para que mais vidas venham até acesso a esse canal de bênção de Deus na vida dos nossos irmãos. Evangelista Patrick orando. Amém. Vamos orar então, meus queridos irmãos. Você, meu irmão, que está aí do outro lado do seu receptor, vamos nesta hora falar com Deus. Ore conosco em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Juntos nesta hora, Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Pai querido, abençoa cada irmão que está conosco, nos acompanhando agora, que a tua graça, a tua bênção, a tua paixão, misericórdia, Senhor, entre em cada lar, em cada coração, em cada mente, em cada espírito, alma. Pai, no nome de Jesus, se conosco, ó Pai, durante este momento, que seja de bênção, Senhor querido, que seja, Senhor, meu Deus, ó Pai, ó Deus querido, tudo feito para a glória do teu nome. Abençoe nossos irmãos que estão aqui, Senhor, nos estúdios, ó Deus querido, fazendo todo este trabalho para que o teu nome venha ser glorificado. Pai santo e bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, e nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Maravilha! Glória a Deus, né, evangelista Paulo Jair? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Fazia tempo que a gente não fazia mais uns programas domingo, né? E Deus oportunizou nós esta manhã estarmos aqui, juntamente com nossos ouvintes. Pois é, irmão Moisés Eliel, irmão Moisés Eliel, nós já estávamos com saudade, né, do nosso irmão Moisés e também dos nossos ouvintes, que nós fizemos o primeiro programa do mês de dezembro, né, juntos. Bem no início, né? Bem no início, e depois aí passamos aí o resto do mês 2021, né, sem vir. Eu vim ainda em um programa aqui junto com o irmão Valmir Nelson, mas do ano de 2022 esse é o primeiro programa que estamos gravando junto, né, irmão Moisés? O Moisés, que é um irmão que Deus me deu aí no ano de pandemia, né? Ano de pandemia, enquanto alguns fracassaram na fé, né, irmão Moisés? A gente fez algumas amizades espirituais e se aproximou mais de Deus. Mais de Deus. E esse é o nosso desejo. Eu fiz esse pedido para Deus em 2022. Eu virei o ano orando na igreja e disse: Deus, eu quero mais da tua presença. Preciso ser cheio da tua glória em 2022. Preciso ter no mínimo o dobro que o Senhor me deu em 2021. Eu preciso o dobro da presença de Deus na minha vida. Então, estou feliz por estar aqui. Feliz por estar com o irmão Moisés, o meu irmão e meu amigo evangelista irmão Patrick, que agora também está nos Cavaleiros, viu, irmão Moisés? Glória a Deus. Olha aí que benção, daqui a pouco ele vai falar aqui tudo, né? Tá no coração dele. Glória a Jesus. Um Patrick que é pioneiro na área norte. Pioneiro. Ele teve a oportunidade de Deus de estar juntamente com um querido e saudoso pastor nosso que Deus usou para que levantasse, abrisse as portas da primeira igreja nossa na área norte lá, que é o pastor Tranquilo Melanedo. Então o evangelista irmão Patrick teve essa grande oportunidade de Deus de iniciar os trabalhos lá na área norte, né? É um pioneiro que está aqui hoje conosco. Eu tenho uma alegria muito grande, né, por ter o irmão Patrick como uma referência de um servo de Deus e também como um amigo, né, hoje. Glória a Deus. Estou muito feliz hoje com o irmão Moisés e o evangelista irmão Patrick, que estamos juntos aqui hoje fazendo essa programação. Maravilha. Glória a Jesus. Evangelista Patrick, então, pode falar o que está no seu coração aí nesta manhã, né? Os ouvintes já estão chegando. Como é que iniciou a obra ali, né, na área norte, juntamente com o saudoso pastor Tranquilo? Nós temos muitas lembranças da ação de Deus ali no início do ministério. Até alguns dias mesmo ali teve o aniversário da congregação Souza Melo e nós falamos alguma coisa ali na sexta-feira, quando estivemos ali junto com o coral da União Feminina, e relembramos algumas coisas que aconteceram
porque na verdade a congregação Souza Melo, ela foi a primeira congregação. E eu lembro que Jesus batizava crianças nos primeiros dias ali quando iniciamos os trabalhos. E algumas pessoas que entravam na igreja e diziam: eu estou vendo a igreja que eu conheci há 40 anos atrás. Glória a Deus. Então as pessoas, elas viam aquela ação de Deus, aquela coisa tremenda, e muitas pessoas se achegando, Jesus alcançando almas, alcançando vidas, e a gente via ali aquela ação tremenda, e nos vinha à memória o texto de Atos, né, dos primeiros dias da igreja primitiva, e a gente sentia realmente assim aquela glória de Deus, aquela manifestação gloriosa do Espírito Santo, Deus agindo, e as congregações surgindo, e Jesus enviando almas, e aquela sede, aquele desejo no coração dos irmãos de fazer a obra de Deus. E continuamos ali realizando a obra de Deus. Deus tem enviado aí os companheiros, irmãos zelosos pela obra, irmãos que são verdadeiros valentes na obra de Deus. E a obra de Deus continua, ela não para, e sempre há lugar para mais um, sempre há lugar para mão de obra, sempre há lugar para aqueles que querem fazer a obra, e graças a Deus por isso. Deus está aí movimentando, trabalhando na área norte, e grandes coisas nós temos certeza que Deus ainda há de fazer em nosso meio, para a glória do seu nome. Aleluia. Maravilha. Maravilha, né, evangelista Paulo Jair? O início é bom, mas a Bíblia diz que o final é melhor ainda, né? Aleluia. Aleluia. É verdade, bem assim mesmo. E eu lembro-me disso que o evangelista irmão Patrick está falando. Na verdade, eu sou novinho na fé ainda, que nem os irmãos. Os irmãos aí têm uma longa caminhada. Eu me criei num lar cristão. Porém, eu acabei saindo, irmão Moisés Eliel, o evangelista irmão Patrick, reconhecedor. Então a gente acabou saindo do plano ideal de Deus para a nossa vida. Por um bom tempo, a gente andou aprisionado no mundo. Mas Deus me deu uma grande oportunidade de mais uma vez retornar a esse plano ideal. E então a gente tem acompanhado, né, alguns sinais de Deus ali na área norte. Nesses 10 anos que a gente está ali, eu tenho acompanhado sinais tremendos de Deus. Durante essa pandemia teve lugares que a gente foi ministrar a palavra de Deus e Jesus batizou pessoas com o Espírito Santo, cumprindo-se aquilo que teve no início, né? Que o evangelista irmão Patrick nos falou aí. Agora, há poucos dias, nós tivemos uma irmã de um centro de recuperação, que elas vão na igreja com nós lá, né? A irmã foi batizar com o Espírito Santo lá no final do culto, na oração lá. Quando vi, estava um griteiro lá da irmã que cuida das irmãs do feminino. Pastor, essa irmã aqui, ela não falava em língua, ela está falando em língua, que ela foi batizar com o Espírito Santo. Que maravilha. Glória a Deus, então o fogo ainda continua ardendo, né, evangelista irmão Patrick? É verdade. O Moisés ali, é coisa tremenda isso, irmão. Isso é um sinal vivo de que Deus está conosco. Glória desde o princípio. É. E nós temos uma obrigação muito grande, eu vejo isso como uma grande responsabilidade de nós mantermos isso. É verdade. E para manter isso, precisamos buscar Deus de todas as forças, de todo o nosso entendimento, porque nós não podemos envergonhar os nossos antepassados, né, que Deus usou para abrir essa igreja lá, né? É verdade. E eu lembro-me que o meu irmão, presbítero irmão Ageu, que se não está ouvindo, daqui a pouco vai entrar. Eu lembro-me que eles eram muito fanáticos, ele e o irmão Patrick. Até hoje eles são fanáticos por Jesus, assim. Eu também me tornei um fanático, né, que nem eles. Glória a Deus. Mas eles sempre foram essas pessoas fanáticas, irmão Moisés. Fanáticos por Jesus, assim, uns homens que dão liberdade para Deus usar eles. E isso causa desejo no coração de pessoas que nos conhecem. É verdade. Isso é tremendo. É. Então eu lembro-me que eles eram umas pessoas assim que era uma loucura de Deus, assim, que Deus fazia no início do ministério lá. Era muita gente agregando conosco,
Era uma coisa de louco que Deus fez na área norte. E continua fazendo, porque nós temos um ótimo trabalho com o pastor Valdeli lá também. Que é também andou junto iniciou junto, né? O pastor Tranquilo. E está até hoje, né? Eu sou feliz por isso. Sou feliz por ter a oportunidade de estar com os irmãos. De conhecer pessoas, irmão Moisés. 2022 eu tenho pedido para Deus me aproxima de mais pessoas que têm a visão do céu. Que têm a revelação do céu, Senhor. É disso que eu preciso. Eu não quero perder tempo com aquilo que não soma na minha vida espiritual. Eu quero me entregar, sim, mais para Ti. Para que eu venha render tudo que eu preciso render. Porque todos nós temos um rendimento, né, irmão Patrick? É verdade. Que nem ele está falando. Nós temos, como nós rendemos no nosso trabalho, como nós temos tarefas para trabalhar no secular, assim devemos nos preocupar em render na nossa vida espiritual. Porque ela não é diferente do nosso trabalho em si, né, diário. Ela é mais importante ainda. Porque o próprio Jesus disse que quem buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça, ele não vai ter falta de nada, né? Deus vai acrescentar tudo o que precisa para ele. Então é isso que eu quero. E o irmão Patrick, eu sei também que esse servo de Deus, quando dá oportunidade, eu estou sempre conversando com ele, que é um homem de Deus, né? Um servo de Deus que só se extrai coisa boa. Isso é importante, irmãos. As nossas conversas, o irmão Moisés, alguns irmãos que se aproximam da gente, a gente procura o máximo de não falar de pessoas. É verdade. A gente gosta muito de se alegrar com coisas de Jesus, com aquilo que Deus tem para nos ensinar. E isso é lindo, irmão, isso é lindo. A gente procura agradar a Deus. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, com certeza. Que a gente está sempre antenado nas coisas espirituais. E o irmão Moisés Eliel é uma pessoa que esse ano, né, foi chamado ao diaconato. O irmão Moisés Eliel parece uma coisa assim, onde eu vi muitas pessoas, né, se afastarem, né, irmão Moisés? O irmão Moisés viu. Foi ano que Deus levantou os guerreiros que se colocaram na presença de Deus, Deus levantou. Então foi um ano tremendo. Glória a Jesus. Eu tive umas experiências muito tremendas nesse ano de pandemia aí. Porque eu me entreguei nas mãos de Jesus. Eu disse, Deus, essa doença maligna aí, ela tá ceifando vidas. Sim, já estamos indo para o 3º ano, né? Terceiro ano. E eu não tenho o que fazer. Então falei para Deus, eu não tenho o que fazer. Mas eu tenho o Senhor. O Senhor, então, cuide de mim, cuide da minha família. E olha, sinceramente, Deus tem me surpreendido. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilha, Deus cuida de todos os detalhes, né? Glória a Deus. Vamos ver quem está conosco aqui nesta manhã. Amém. Bastante irmãos e irmãs aqui já conosco. Noemi Pereira, Paz, Oração, União. Glórias a Deus, está pedindo oração aqui pela salvação da sua família, libertação. Creio no poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Essa é minha irmã lá de Caxias do Sul. Deus abençoe, maninho. Não. Essa aqui é a Noemi Pereira. A sua é a Noemi Ferreira, né? Ah, é verdade. Essa aqui não é minha irmã, mas daqui a pouco ela Essa vai. aqui é a mãe do nosso irmão Marcos aqui da... Ah, é verdade. Eu tô trocando aqui, mas é Noemi também, né? Que seja abençoada, né? É verdade. Mas é minha irmã também, né? Irmã em Cristo. Jesus. Irmã em Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso irmão Celso, lá de Viamão, nosso companheiro, está conosco aqui dando paz ao Senhor. Meus irmãos, que as bênçãos do nosso todo-poderoso Deus estejam sobre nossas vidas. Glória a Deus, está conosco. Deus abençoe, irmão Celso. Glória a Jesus. As bênçãos de Deus diz que acompanham, né? A palavra do Senhor, que ela procura. Não é nós que vamos atrás da bênção, mas é a bênção que vem atrás de nós quando nós estamos na presença do Senhor. O senhor falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente precisa repetir para quem nos ouve, para quem não tem o conhecimento. A Bíblia diz que em Eclesiastes, se eu não me engano, 2:29, que Deus ele vai fazer o homem mau
o homem que não tem compromisso com a palavra, o homem que tem ganância no coração. Ele quer fazer o homem mau se afadigar embaixo do sol, a fim de amontoar bastante tesouro, irmão Moisés. E o que ele vai fazer com esses tesouros? A Bíblia diz que Deus vai tirar daquele homem mau e vai dar para aquele que agrada a ele. Coisa tremenda, né? Então, o senhor está falando de bênção aí, eu me lembrei agora disso. Aleluia. Rosângela de Fátima, do Santos Machado, Paz, Oração, União, lá de Santiago. Deus abençoe os irmãos do interior de Santiago. Deus abençoe. O nosso companheiro também lá da área norte, Nelson Manzoni, está dando paz, oração, união, dando glória a Deus. Deus abençoe o irmão Nelson, que é o nosso obreiro, né? É o nosso tesoureiro da congregação Porto Novo. Deus abençoe o servo de Deus, levantou cedo aí para nos assistir, né? Glória a Deus. Ele gosta muito do irmão Patrick também. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Clodomiro Rodrigues, Cláudio Miro Rodrigues, paz, oração, união. Aleluia. Irmã Jovita, glória a Deus, está pedindo oração aqui pela sua filha Elaine, que está com o Covid. Jovita Silveira Viamão, daqui a pouquinho nós vamos orar para todos os enfermos. Eu acho que a nossa irmã que entrou na brigada contra a morte ontem pedindo oração, nós estamos orando pela senhora, irmã Jovita aí. E vamos orar aqui nos Cavaleiros também, né, irmão Moisés? Vamos orar. Cremos aí no poder de Deus. Nosso irmão Paulo Josué dos Santos aqui está precisando, querendo saber se tem restauração lá em Bento Gonçalves. Lá tem, né? Tem, era para ter sim. Sim. Inclusive nós tivemos o pastor Eliseu, que pastoreou por um bom tempo em Bento Gonçalves lá, né? Sim. Também tivemos o pastor Rubens Gutierrez. Eu só lá. não sei o endereço agora, irmão, mas o senhor pode entrar em contato conosco ali. Daqui a pouco a gente passa. No telefone que está na tela aí, ó, 51981641249. Amém. E a gente vai estar respondendo aí os irmãos, o endereço. Glória a Deus. Esse dia eu estava tentando encontrar os endereços das igrejas no site, mas o site está com um probleminha. E já pedimos para os irmãos ajudar nós e colocar ali no site os endereços das igrejas, porque é importante, né? Portanto, o senhor falou ali, irmão, e bem embaixo no rodapé ali tem um destaque vermelho. Ali tem os dois telefones aqui do estúdio e também da igreja. Os irmãos podem entrar em contato ali, que qualquer dúvida o irmão pode tirar, né? A dúvida. Sim, e passamos o telefone lá do encarregado. Também, informação, tudo completo. Dias de culto, horários, tudo. Bem. Mas essa informação vai estar no site daqui uns dias, que os irmãos vão estar ali arrumando. E também o nosso irmão Alcebides está conosco aqui, ó. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, pioneiros nesse trabalho maravilhoso, parabéns. Glória a Deus. Deus Que abençoe, Deus Alcebides. use cada vez mais vocês. Aleluia. Alcebides está conosco. Alcebides que é líder dos cavaleiros da congregação São Borja. São Borja. Amém. Também lá da área norte, Cíntia Pereira está conosco. Olha, essa é a nossa irmã, diaconisa da igreja da congregação Porto Novo. Ó, os meus irmãos aí estão Glória a Deus. juntos aí que com nós, maravilha. Os né? irmãos são fiéis aqui, né? É, são fiéis. É sinal né? que estão sendo bem liderados, né? Deus Maravilha. abençoe. Aleluia. O nosso irmão entrou aqui, ó, Geo Lopes, na Olha escuta, aí. indo pro Chile. Olha que Glória a maravilha, Deus. indo pro Esse aí Chile. esse o evangelista Mampatique, eles viveram muita loucura de Deus, irmãos. Esses irmãos aí tem história para contar. É. Um abraço pro meu mano aí, Deus abençoe, mano. Boa Deus viagem, que Deus te abençoe. guarde. Glória a Jesus. O nosso companheiro também, Valmir Nelson, Deus Ô, abençoe. glória a Deus. Tá dando bom dia, na Deus paz do Senhor abençoe, Jesus. meu irmão querido. A nossa irmã Gisélia, lá da área Berceba, Ponta Grossa, Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, Deus abençoe Nossa a senhora. irmã Rosalba está conosco. Hermana Rosalba Belianeda, de la Argentina, Andresito, Dios te bendiga, minha irmã. Aleluia. Essa é minha prima. Aleluia. O nosso pastor Eli Furtado Dias está conosco. Ô, pastor Eli, glória a Deus, nosso pastor na área de Santa Rosa. Grande abraço, pastor Eli, que Deus abençoe o senhor aí. E se eu for agora em março, aí eu vou ir visitar o senhor, tá? Um Olha abraço que aí em nome de maravilha. Jesus. Olha aí que maravilha. Já prepara aquela programação ali de pregação, né? Louvor e culto. Meu Deus. Já vamos gastar ali o nosso evangelista. É, glória a Deus. Leone da Rezende está conosco. Paz do Senhor Jesus, estou recebendo a bênção do Senhor nesta programação. Obrigada, está agradecendo aqui. Essa aqui é a esposa do meu sogro, né? Que Deus abençoe a Leonda, teve alguma dificuldade de doença. E ela nos relatou, irmão Moisés, coisa tremenda, o poder da oração, né?
ela me relatou que ela recebeu umas vitórias tremendas de Deus através das orações que nós fizemos para ela. E eu disse para ela, sempre ser grata a Deus. Porque Deus faz coisas assim que nos surpreende, né? Deus é poderoso. Então, queremos mandar um grande abraço para Leônida aí, que Deus te abençoe, te proteja e te dê saúde. Em nome de Jesus. Maravilha, também Paula Dayana Antunes de Lima Rodrigues, também eu acho que é da Área Norte, né? Paz, oração, união, glórias a Deus. É a esposa do irmão Leone, Deus abençoe a irmã Paula, também da Porto Novo. Glória a Deus. O nosso irmão Paulo Josué dos Santos aqui tá pedindo para conseguir aqui o endereço, que ele congregou com o pastor Eliseu, foi lá para Florianópolis, agora voltou para Bento, queria ir no culto hoje. Se ele quiser, a gente passa até o contato do... Eu acredito que o pastor Eliseu hoje também vai... Se ele congregou com o pastor Eliseu, ele poderia pegar a informação com o pastor Eliseu, né? Isso, passa uma mensagem para nós ali, irmão Paulo. 519 8149-1249, né? Isso. 8164-1249. Logo vai estar na tela aqui. Nós estamos com um probleminha na câmera aqui que ela está entrando em stand-by. Mas nós, já que vai estar aí na tela, 98164-1249. Passa uma mensagem para nós aí. É o WhatsApp, mano, Christian? Ou é o Signal? É o WhatsApp. Pode ser o SMS também, tudo. Pode ligar, que aí nós vamos passar pro senhor ali essas informações. E não vai deixar de cultuar hoje, né? Não vai deixar de cultuar, não, com certeza. E o presbítero Ageu está dizendo aqui que ele gostaria de ouvir o irmão Patrick pregar. Então vem para cá, meu filho, vem para cá para a Norte, que tu vai ouvir o irmão Patrick pregar bastante. Um grande pregador, né? Fica o convite aí para ele. Faz tempo que ele não vem, né? É verdade. Ele vinha aí nos fazer uma visita e dar uns glória a Deus com nós. Glória aí, a Deus. Né? Presbítero irmão Ageu, homem de Deus, servo do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Deus usado verdade, muito na colocou. presença de Deus. Amém. A nossa irmã Leônida é lá do Sertão Santana. Sertão Santana. Exatamente. Santana. Maravilha, então vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus. Vou colocar esse violão aí para esquentar Glória pouco. a Deus. Vamos cantar. Vamos cantar um louvor. Hoje eu quero cantar com... Vou aproveitar o meu amado amigo, irmão aqui que está comigo hoje, né? Canta também. Glória. Canta e toca, prega e... Olha aí. Ousado, homem por Deus mesmo. Glória a Deus. É essas pessoas que eu pedi para Deus andarem comigo em 2022. Glória a Deus. Que se inclina mais pro Espírito, né? Nós vamos cantar um louvor que fala de missão. Nós cantamos esse louvor aí com o irmão Patrick, às vezes, lá na nossa sede diária, né? Eu me lembro que eu cantei com ele antes dele ir para Dom Feliciano. Nossa despedida, nós cantamos junto lá. Glória a Deus. E hoje nós vamos cantar aqui para alegrar o coração dos nossos ouvintes, né? Amém. Alegrar o coração deles. Eles merecem ser alegre hoje. Amém. E então nós vamos adorar a Deus. Um louvor que fala de missões. Fala do missionário. Deus está procurando missionários, né, evangelista irmão Patrick? É verdade. O Moisés Eliel, Deus está procurando missionário para levar boa semente. Maravilha. Missões, missões, missões está no coração de Deus, as almas estão acenando as mãos. Quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto a ti, Senhor? Onde estão os gideões prontos a fazer missões na última hora? Onde estão os gideões prontos a fazer missões na última
ninguém vai trabalhar. Ouço o gemido das almas, clamando por novas de salvação. Maravilha. Quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto a ti, Senhor? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões na última hora? Aleluia, Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Patrick, então foi para Dom Feliciano. Estivemos ali na cidade de Dom Feliciano fazendo a obra de Deus por um ano. O trabalho estava ali parado, já fazia um período de tempo, né? E Deus nos enviou para ali para nós dar uma retomada no trabalho, né? Sim. E para a glória de Deus, os irmãos lá da Cavadeira, que fica a uns 24 quilômetros ali do perímetro urbano, Dom Feliciano fica perto de qual cidade? fica perto de Encruzilhada do Sul, fica perto de Camaquã, fica ali por aquela região. Não é muito longe, então. Não é muito longe, é 180 quilômetros. Ah, sim. E graças a Deus foi retomado os trabalhos ali, né? E agora a obra está andando. Durante o período que estivemos ali, ganhamos um terreno lá no interior, está sendo construída uma congregação. Aleluia. Uma linda congregação está sendo construída ali, lá na Cavadeira, na linha Cavadeira. E também foi uma coisa tremenda, uma obra de Deus, uma coisa maravilhosa, que os nossos irmãos da cidade de Chuvisca, que também é próximo de Dom Feliciano, é 15 quilômetros ali de Dom Feliciano, indo de Camaquã para Dom Feliciano, passa pela cidade de Chuvisca. Aí tá ali os nossos irmãos, o irmão Gilmar, a irmã Thaís, que estão trabalhando, fazendo a obra de Deus ali na cidade de Chuvisca. E agora eles passaram para... Quando nós estávamos ali, a congregação de Chuvisca, que era da área de Tapes, passou para a área de Encruzilhada do Sul, e estamos ali, os irmãos trabalhando ali em Chuvisca e Dom Feliciano. Glória a Deus. E tá ali um povo servindo a Deus naquela cidade, ali, por aquela região. E Deus tem feito grandes coisas, e a obra do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, está andando. Graças a Deus. Está se desenvolvendo, e Deus está agindo ali, naquele lugar, Aleluia. através da igreja do Senhor Jesus. Tem muito lugar ainda para Tem. ter Tem- obra, tem muito igreja, lugar, irmão. tem muita cidadezinha, né? Que precisa, né? Exatamente. Nós vemos tanto o avanço do erro, do pecado, né? A perdição, o mundo envolvido debaixo do domínio das trevas. E a gente vê também, irmão Eliel, uma coisa terrível, que é a proliferação do engano, Meu Deus. né? Oh, A glória. gente vê o evangelho distorcido sendo pregado, e quando você prega para uma pessoa que ela não tem conhecimento do evangelho, é até mais fácil de se ganhar essa pessoa do que aquela que já teve uma experiência de conhecer um evangelho distorcido. É mais casca grossa, né? Exatamente. Ele já formou uma fortaleza em volta dele, né? Uma fortaleza criada por sofismas, por mentiras disfarçadas de verdade. Engano. Exatamente. Então essa pessoa,
ela tem uma certa resistência, uma forte resistência. Criou um muro de proteção. Isso. Então aquilo ela usa como defesa. E quando você prega um evangelho puro, verdadeiro, bíblico, genuíno, ela não quer aceitar, porque ela já criou uma noção distorcida do evangelho, né? Uma interpretação errada, não uma interpretação bíblica, sadia, né? Verdadeiramente vinda do céu. Glória a Esse dia Deus. eu estava ouvindo uma pessoa nesse sentido aí que o senhor está falando, e ela estava falando assim, existe pecado e existe embaraço. Aí eu falei, olha o que ele está falando para justificar certas atitudes. É verdade. Eu falei, não, embaraço é totalmente diferente de pecado. E até porque, na verdade, qualquer né, inclinação já é a carne, né? Com certeza. E até se a pessoa ela não concorda que seja pecado, mas que seja um simples embaraço, mas a Bíblia também recomenda deixar o embaraço. Deixar o embaraço. Tem que deixar, não tem que ficar embaraçado, né? Não tem desculpa, né? Não tem. Aí ela fala, tem coisa... Porque assim, aí já entra na questão do legalismo, né? Exatamente. Não é pecado, não está na Bíblia. Aí já fica tentando ali procurar na Bíblia alguma coisa que justifique aquele ato. Exatamente. Justifica aquele pensamento da pessoa, né? E a palavra de Deus nos diz, né? Nós temos que viver no Espírito, né? Exatamente. No Espírito. A Bíblia é uma bússola, é algo para a gente buscar, nos levar mais a Deus, é a carta de Deus para nós. Nós precisamos o nascer canal. de novo, né? Exatamente. Ser de novo. O senhor falando aí, me perdoa, tá ali cortando aí, mas eu me lembrei agora de uma colocação que o pastor, eu não me lembro se foi o pastor Humberto ou o pastor Silvio, mas foi uma reunião que eu ouvi aqui, me parece, se não me foge da memória, que um deles falou que tinha uma pessoa que se converteu, né, que se converteu mesmo, e ela amava muito a Bíblia, e lia, e às vezes passava tempo e mais tempo. Eu não lembro direito onde é que eu vi isso, mas eu achei muito interessante. Agora eu não lembro se foi os pastores mesmo que falaram ou foi alguns irmãos. Mas eu achei muito interessante isso. Porque aquela pessoa lia a Bíblia e as pessoas perguntavam, por que está lendo tanto a Bíblia? Eu estou procurando alguma coisa aqui para mim ver se eu encontro mais alguma coisa para mim obedecer. Mais um mandamento. porque é bom obedecer. É verdade. Então a pessoa que nasceu de novo, ele tem esse sentimento, né? Ele quer obedecer a Bíblia e tudo, e ele não se limita legalmente. A Bíblia é a bússola, mas existe muito mais revelações de Deus que um crente nascido de novo, ele vai entender que precisa também fazer. Por isso que tem que ser que não está claramente escrito e determinado aqui. Aqui digamos assim, é o pontapé inicial para uma vida com Deus. Mas existe muito mais além disso. Então, só vai entender o crente que é nascido de novo. Porque a Bíblia é tão verdade. completa, ela é tão completa que ela tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. E aí Meu a pessoa Deus. está no erro, ela acha uma resposta para aquilo, mas Sim. só que não vê o todo, vê só a parte. Então a Bíblia ela é um livro tão fantástico, tão completo, um livro que foi escrito por muitos autores, mas, né, com a inspiração do Espírito Santo, e que tu fizer um erro ali, tu vai encontrar aquele erro. Vai encontrar. Vai encontrar. Então se tu for para a parte do legalismo, tu vai estar ali achando que tá certo. Mas vai pelo Espírito. O Espírito falando lá na tua consciência, isso aí tá errado. Porque a Bíblia é espiritual. É por isso que muitas pessoas não conseguem tirar proveito da palavra de Deus. Porque não conseguem entender espiritualmente o sentido daquilo que está lendo, né? A gente tem um relato de um discípulo, né, de Jesus aí que estava seguindo uma carruagem e aí estava olhando uma pessoa que a pessoa estava interessada em ler um livro, né? Ele estava lendo um livro. O eunuco, né? Um livro de Etíope. Isso. Estava lendo o livro ali, Deus levou o profeta a se aproximar dele, né? Imagina um profeta correndo e acompanhando a carruagem. Que vontade de pregar também tinha esse profeta, né? Deus usa ali o evangelista Filipe Exatamente.
para sanar aquela dúvida que ele não tinha conhecimento. Exato. Ele estava lendo a Bíblia simplesmente por ler, né? Ele não entendia, né? Embora a alma dele estava ali, aquela desejoso. sede pela palavra, por Deus, né? Tava Aquela ansiando. sede pela palavra, querendo compreender, e daqui a pouco, quando o servo de Deus se aproxima, né, e pergunta se ele entende o que está lendo, ele diz: não, eu preciso de uma luz de Deus que me ilumine para que eu consiga entender. Então, é exatamente esse papel que Deus tem usado no Ministério de Restauração. Exatamente. Né? Para levar essa luz, para iluminar a mente daqueles que estão com sede. Exatamente, a sede de conhecer, e também aqueles que estão no engano. Porque, irmão, o que acontece? A nossa tendência é ficar com aquilo que a gente recebeu primeiro. Então, essas pessoas muitas vezes receberam um evangelho distorcido, então para elas aquilo é a verdade, né? Então, quando Deus ele levanta alguém, Deus levanta uma instituição que está pregando a verdade, que está pregando o que realmente é verdadeiro, então nós temos que derrubar essas barreiras, pregando o verdadeiro evangelho, para que a pessoa saiba que ela mesmo estando no engano, quando ela abandonar esse engano e se apegar com a verdade, como a Bíblia diz, as verdades ouvidas, né? As verdades da palavra de Deus, então ela vai se libertar daquele falso evangelho, daquele evangelho misturado com o mundo, e agora ela vai estar agarrando um evangelho verdadeiro, né? Um evangelho verdadeiramente bíblico. Eu achei interessante uma passagem que eu estava lendo ontem em Jeremias, quando Nabucodonosor levou os cativos para a Babilônia, ficou os pobres, né, ficaram em Jerusalém, e Jeremias dizia: não, você tem que ficar aqui, pode plantar, os que ficaram aqui tem que plantar, colher, viver uma vida normal. E eles queriam ir para o Egito. Amém? Eles queriam fugir para o Egito, porque a terra ficou desolada, né? Sim. E eles chegaram para Jeremias: consulta o Senhor, se a gente pode ir para o Egito, o que Deus fala? E Jeremias orou, ficou orando uma semana ali, e Deus falou: não, é para eles ficar aqui, não vai para o Egito. Glória a Deus. E eles ficaram bravos com Jeremias. É verdade. Olha como é que é o ser humano, ele quer busca uma resposta de Deus, mas quer que Deus fale aquilo que eles querem fazer. Exatamente. Ele não quer ouvir a voz de Deus. E eu achei muito interessante Jeremias: não, é para ficar aqui, se for para o Egito, lá vocês vão plantar, não vão colher, lá vocês vão perseguir, vão morrer. E eles obedeceram e foram para o Egito, desceram para o Egito, e não durou muito tempo, Nabucodonosor conquistou o Egito, e aconteceu aquilo que o profeta profetizou. Aí não adiantou nada, nada. tentar fugir do juízo de Deus, né? Porque fugir do juízo de Deus, tu foge obedecendo a palavra. Quando obedece a palavra, aí tu foge do juízo de Deus que vem sobre o pecado, e infelizmente, se tu tá agarrado nesse pecado, tu vai sofrer o juízo de Deus. Agora eu fico pensando e perguntando, por que eles foram perguntar para o profeta então? Que é puramente o legalismo. Exatamente. Puramente vai falar: eu fui e consultei a Deus, mas já estava determinado a fazer aquilo. Não, eles queriam arrumar uma maneira de se desviar daquilo, mas que não fizesse aquilo que Deus já tinha determinado. Esse era o ser humano é assim. Esse negócio que o evangelista Patrick falou, que o senhor está falando, é a coisa mais tremenda do mundo. Vejam uma coisa: o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ninguém chega perto de Deus. Deus, ele tem poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Ele é muito grande. A grandeza de Deus é tão grande que a Bíblia nos relata que as nações, imagina as nações para Deus, para ele é comparado como pingos que caem de um balde. Olha o tamanho que é Deus, não tem dimensão. E é um Deus, evangelista irmão Patrick, irmão Moisés Eliel, já que irmão Moisés Eliel, é um Deus que quando ele vê arrependimento no coração do ser humano, ele volta atrás. Glória a Deus. Olha a humildade que Deus nos ensina. Olha a coisa tremenda isso, é tremendo. A cidade de Nínive, 120 mil homens estavam condenados a serem exterminados. Mas até o governador da cidade, o maioral daquela cidade, ele reconheceu a voz de Deus através do profeta. Se humilhou e se vestiu de pano de saco
e decretou um jejum que até os animais jejuaram. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tinha decretado Glória para a a cidade. Jesus. E não destruiu mais a cidade. Olha como quando alguém se humilha... Com Deus o negócio é se humilhar. É. Tem pessoas que querem manter uma posição. Não adianta, com Deus não adianta manter posição. É por isso que Deus falou para Paulo: Paulo, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. Tu não vai te dar bem. Tu vai te lascar. E o ser humano tem essa tendência de ser uma pessoa que não quer se dobrar. Que é o caminho mais fácil, né? Exatamente. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque em 2020, então o evangelista João Patrick tem alguns líderes de nossa igreja que eu conheço, por bondade de Deus, e eu não tenho essa dificuldade de assimilar aquilo que é o melhor, segundo a palavra de Deus, para a minha vida. Então, isso é uma coisa que agrada muito o coração de Deus. A gente não fica ali querendo bater... Irmão, bater de frente com a Bíblia é a pior coisa que existe. Tu tá brigando com Deus, irmão. Imagina um pobre ser humano mortal, uma criatura contender com o Criador. É. Coisa terrível. Maravilha. Glória Vamos a ver, Deus. mais irmãos estão conosco aqui. Agnello Amém. Dreyer, Boa Vista do Incra, na escuta. Glória a Deus, aleluia. Amém. Rodrigo Guilherme. Peço oração pela minha família. Rodrigo aqui da área Berceba, de Ponta Grossa. Vamos orar. Luiz Sérgio Silva, glória a Deus por mais um dia. Peço a Deus que nos guarde nesse dia, amém. Glória a Amém. Deus. Nosso pastor lá da área Carlos Barbosa, Valdenir Menezes. Paz e oração, união na escuta, Deus abençoe. Pastor Deus Valdemir. abençoe, pastor. Glória Deus a Deus. abençoe. Grande abraço. Glória a Deus. E nós já estamos aí, falando aí, os cavaleiros aí da área Carlos Barbosa, aqui da região. Nós já estamos marcando um retiro aí para março. Glória a Deus. Vai viajar em março? Ó, cuidado, hein? Vai ter data de retiro. Tô pensando. Na verdade, se eu for viajar, vai ser um cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. E eu já fazem 2, 3 anos que não viaja. Não adianta eu conhecer a Bíblia e não praticar ela, né? É Então, verdade. se eu for em março, eu vou visitar minha mãe. Eu fiquei muito Vai feliz que estar de agora no aniversário. final do ano a minha mãezinha veio me visitar. Glória a Deus. Veio me Aleluia. visitar, ficar aí uns 3, 4 dias aí, foi muito bom. Minha família toda, que ela está me ouvindo. Mas tomara que o retiro não seja quando eu for viajar. Não, Que eu tomara quero seja ir, um- sim. Eu já quero aproveitar e também já solicitar a oração dos irmãos também, né? Em meu favor, porque para vocês é mais fácil visitar a mãe. Eu, para visitar minha mãe, são 4.000 quilômetros. Vai. Não, mais fácil não, é que ele não sabe onde a minha mora, né? Ah, Ele é é? de Minas. Sim, É é mais 1.400. perto que a minha. É mais perto que a dele. O Glória a Patrick é Deus. lá no Ceará também. Isso, Muito minha longe. mãe é longe, mas eu pretendo esse ano ainda ir lá dar um abraço na minha mãe, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nosso irmão Cavalheiro, que também, Ricardo Viana Belos, lá da área Vila Jardim. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso irmão. Glória a Deus. Da Vila Jardim? Vila Jardim. Hoje estaremos na Vila Jardim com os irmãos lá, Então junto aí, com ó. o pastor Alvacir. Então, Deus abençoe nosso irmão aí que Vai está. encontrar o Ricardo lá, o nosso irmão. É o meu chefe número 1, né? O pastor Alvaceiro. Amém. Deus abençoe. A nossa irmã Ana Maria da Silva Farias. Ana Maria Farias da Silva. Lá de Palhoça, assistindo nós, dando paz, oração, união. Deus abençoe. os Deus irmãos. abençoe. Glória a Jesus. O cooperador Aldo aqui, paz, oração, união de São Paulo, está na programação. Ô, glória. Deus abençoe, querido. Compartilhe, Deus te abençoe. Lorini Barcelos, peço oração por Rosenir para que normalize a pressão arterial. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração agora para a cura, né? Tem vários pedidos de oração que a irmã Loreni está pedindo por Rosenir, né? Tá aqui o nosso irmão Rodrigo Guilherme pedindo oração. Glórias a Deus. Amém. Vamos estar orando aqui. Eu quero pedir para o evangelista Paulo Jair orar. E logo após a oração, vamos ouvir uma mensagem com o nosso evangelista Patrick, né? Ele veio para Amém. pregar hoje, né? Amém. Esse aí tá sempre Glória a massa. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, todos os pedidos de oração aqui, evangelista Paulo Jair, vamos orar. Né? Temos aqui a filha da nossa irmã Jovita, que está com Covid. Amém.
Quero pedir oração também pela minha mãe, pelo meu irmão, minha mãe que passou mal na quinta-feira, na sexta, e também o meu irmão que tá com Covid, né? Já essa nova onda aí Vamos orar. tá pegando bastante gente. É verdade. Tá pegando e tá reinfectando também, né? Também não sei como é que tá o pastor Marcos também da De Capão da Canoa. Capão da Canoa também tinha pegado Covid. Eu creio que já tá melhor já. Vamos orar pelos nossos irmãos. Pastor Marcos, um abraço. Já estivemos lá na casa dele, eu, o pastor Resplande, um homem muito abençoado por Deus. Ficamos muito contentes de visitar lá a Glória a área de Deus. Capão da Canoa. Amém. Deus abençoe. Se estiver nos ouvindo, estamos orando. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho o meu vizinho, irmão Francisco. Irmão Francisco também que está abaixado do hospital. Nós vamos orar por ele. É do lado da minha casa, ele mora com 76 anos. Já é um senhor de idade. Mas é uma pessoa que tem um bom testemunho ali. Eu particularmente conheço ele, então eu vejo ele assim como um servo de Deus, irmão Francisco. Ele é uma pessoa... Amém. Ele, na verdade, ele dá um testemunho de crente lá onde ele mora. Vou orar por ele aí, que Deus dê vitória para o servo de Deus. Pode orar. Vamos orar em nome de Jesus. Também a irmã Noemi, né, que pediu oração lá no começo. Sim, Noemi Pereira. Exatamente. Oração pela sua família. E tem vários pedidos de oração. Vários pedidos, né? Vamos levar todos esses pedidos diante de Deus aí, que Deus sabe. Antes de falar, nosso Deus é tão grande que a Bíblia diz que ele chama todas as estrelas uma por uma pelo nome. É tremendo Deus. Deus que servimos é tremendo. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora e pedir que Deus entre. Eu creio que Deus vai fazer milagre agora, irmão Moisés Eliel, evangelista irmão Patrick. Eu creio que Deus vai tocar em pessoas aí agora e vai fazer um milagre. Vou orar pela minha mãe que está nos assistindo também. Um abraço aí, minha mãezinha, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde sempre e te proteja em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Oh, Deus de poder. na tua presença nós Oh, Rei estamos da nesta glória, hora. Deus, por tudo. Deus, nós estamos aqui Deus. porque Oh, cremos no Deus de sobrenatural maravilha, que vem da Deus tua santo. parte. Deus. Tu és um Deus grande. Vamos, meu Deus. Tu és um Deus que faz glória. todas as coisas. Glória a Jesus. Tu és um Deus que tem o Glórias poder a de ti, levantar. Tu és um Deus que tem um Glórias poder a de ti, curar. Senhor Jesus. Tu és o Deus que tem poder de abrir portas, Senhor, Deus, em Deus, todas faz as milagres. áreas da nossa vida. Tu tens o poder de glória, cuidar Deus. delas e bem. Nome E é de por isso que nós levantamos a voz em oração aqui nesta manhã. Eu estou aqui Deus juntamente de com meus irmãos, maravilha. evangelista irmão Patrick, diácono irmão Moisés Eliel, e mais uma porção de ouvintes, Jesus, que estão nos ouvindo nesta manhã. Senhor, eu sei que existem pessoas nos ouvindo que precisam da ação do teu Espírito agora. Eu quero ser esse instrumento do teu Espírito para ministrar o poder do teu Espírito sobre a vida desta pessoa agora. Entra com ação poderosa agora no doente. Cada pedido de oração que tem aqui por esta doença, enfermidade, seja qual for a ordem desta doença, em nome de Jesus, eu te rejeito agora do corpo físico e do organismo desta pessoa. Entra agora com ação poderosa do teu Espírito na vida da irmã Noemi, pelo poder que é no nome de Jesus. A filha da irmã Jovita, Jesus, que está com Covid-19, nós te rejeitamos da autoridade que é no nome de Jesus. Tu não tem poder sobre a vida do ser humano, porque o nosso Deus é muito maior que tu. Nós te rejeitamos agora, em nome de Jesus Cristo. Toca na vida do irmão Francisco, que está hospitalizado, o teu servo Jesus, que está precisando de um milagre. Oh Deus, normaliza a pressão, normaliza batimentos cardíacos, todos aqueles, Jesus, que estão precisando de uma oração. Pastor Marcos, oh Deus, todos os irmãos que entraram aqui com pedido de oração, oh Deus, eu te peço nesta hora, entra com uma ação poderosa do teu Espírito. Nós quebramos as muralhas no mundo espiritual pelo poder do teu nome. Nós usamos as armas espirituais. A tua palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em ti para a destruição de fortaleza. Seja qual for essa fortaleza que está resistindo agora, em nome de Jesus, caia por terra. Nós ministramos o milagre. Entra nas casas, entra na família, entra nos lares, entra nessa pessoa que precisa do milagre e age pelo teu Espírito agora, e o teu nome seja glorificado. É o nosso pedido nesta manhã. Ó Deus, eu sei que tu estás operando pelo poder do teu Espírito, e o teu nome está sendo glorificado para a glória de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Maravilha. Glória a Bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra então com o evangelista Patrick, aí, Amém. trazendo uma porção de Deus em nossos corações. Oh, glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, por esta oportunidade de podermos meditar na palavra de Deus. Como nós estávamos agora há pouco falando a respeito dessa palavra que é poderosa, que é maravilhosa. E a Bíblia Sagrada, independente de ser crente ou não, a Bíblia, ela é um livro excelente. Ela é um livro que ela sobressai aos demais livros, né, pelo seu conteúdo, que é de grande proveito para a vida diária. Então, aquele que segue a palavra de Deus vai ser extremamente abençoado. A Bíblia diz que ela é lâmpada e ela é luz, né? E a Bíblia nos diz que quem anda na palavra não anda em trevas. Aleluia. E Glória a Deus. nós vemos como a Bíblia ela é poderosa para as nossas vidas. Aquele que segue as palavras do Senhor será bem sucedido. A Bíblia diz lá no livro no Salmo 1, que o justo tudo que ele faz será bem sucedido. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que o justo, as suas raízes, ela vai até os ribeiros das águas. Amém. E que ribeiro é esse, né? Que ribeiro é esse, se não é esse aqui? Esse é o ribeiro. Aleluia. Esse é o ribeiro de Deus, é o rio que sacia a nossa sede, que nos enche de gozo, de esperança, de glória. Como, meus irmãos, nós estamos aqui no programa da Superintendência dos Cavalheiros, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jó. Vamos ler um texto bíblico que fala de Jó e vamos nos trazer à memória a vida deste homem, em poucas palavras, né? Este servo de Deus chamado Jó, que passou por uma grande tribulação, por uma grande dificuldade na sua vida, por momentos difíceis na sua vida, né? Mas que nos deixou um grande exemplo da sua grande vitória, do seu triunfo sobre a sua natureza, vamos dizer assim, porque o que este homem passou, o que ele sofreu, ele foi um grande vencedor e nos deixou um grande exemplo. Amém. Nós vemos ali no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 21, que nos diz o seguinte: e disse, vamos ler o versículo 20, para nós estendermos um pouco mais o texto. Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Então nós vemos aí, meus irmãos, o relato da integridade de Jó, da justiça de Jó, da fé de Jó. E com certeza, depois de tudo que esse homem passou, perdeu tudo que tinha, e além de perder tudo, Jó ficou impossibilitado de conquistar novamente o que ele tinha, porque também Jó perdeu a saúde. É verdade. Então, quando uma pessoa sofre um acidente, que ela tem seu carro totalmente destruído, mas seu corpo saiu ileso, a pessoa agradece e diz, bom,
eu perdi a parte material, mas eu ainda posso reconquistar, eu ainda posso buscar, porque eu mantive a integridade física, eu estou são, eu não sofri nenhum arranhão, ou se a pessoa sofreu algum ferimento leve, né? Então a pessoa, não, eu posso ainda conquistar de volta. Mas quando uma pessoa sofre um acidente, e o acidente atingiu o seu corpo físico, impossibilitando ela de trabalhar, essa pessoa vai olhar e vai concluir, eu perdi meu carro, eu perdi o meu bem material, e não posso reconquistar, porque a minha saúde agora está fragilizada. Eu agora perdi os movimentos ou coisa parecida. Mas nós vemos que Jó, ele sofreu um acidente, perdeu tudo. E também agora estava sem saúde, não tinha como reconquistar. Então o que Jó precisava? Ele precisava de um milagre de Deus na sua vida. Amém. Ele precisava do auxílio divino na sua vida. Então, uma coisa que me chama muita atenção aqui no versículo bíblico, do versículo 22, que a Bíblia diz, em tudo isto Jó não pecou. Amém. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó reconhece que tudo que ele tinha vinha de Deus. Amém. Jó reconhece que tudo que ele possuía não foi fruto da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua capacidade, embora fosse um grande sábio. Ele é considerado um dos 3 homens mais sábios da Bíblia, né? Mas ele não atribui a sua sabedoria, as suas conquistas, aquilo que ele tinha, aquilo que ele possuía, as suas posses, a sua grandeza, mas ele diz, o que eu tinha, o que eu possuía, veio de Deus. Amém. E assim como ele me deu, ele também tomou. Glória assim como ele me concedeu, ele tomou de volta. Porque eu vim a este mundo nu e tornarei ao pó nu. Porque tudo que tenho, reconheço que é uma dádiva, um presente que Deus me deu para administrar nesta terra. Graças então Jó, depois de passar pelaquela prova, por tudo aquilo que ele passou, não sei o período em que durou a sua prova, tudo que ele passou, nós vemos Jó mantendo as virtudes que estão escritas ali no capítulo 1, no versículo 1, que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele manteve essa posição, ele manteve essas qualidades de um servo de Deus, de um homem de Deus. Mas como que isso aconteceu? O que Jó teve que fazer para que isso acontecesse? O que Jó teve que renunciar para que ele continuasse sendo o Jó, servo de Deus, um exemplo para a nossa vida, que ele continuasse sendo aquele que o próprio Jesus mencionou ele, e também a Bíblia fala a respeito da sua vida como sendo um exemplo a ser seguido. Nós olhamos para Jó, e como nós estamos aqui falando para os irmãos, falando para a Igreja de Cristo, e também estamos numa programação temática que seria dos cavalheiros, vamos usar aqui o exemplo dos cavalheiros. O que os cavalheiros precisam? O que nós precisamos, irmãos? Para nos manter como servos de Deus, para continuarmos como filhos de Deus, continuarmos sendo trabalhadores fiéis na obra do Senhor. Quando eu olho para a vida de Jó, quando eu vejo o exemplo de Jó, uma coisa que eu chego a concluir na vida de Jó, é que ele, mesmo tendo sido surpreendido, ele estava preparado. Amém. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que estar diante da vida que vivemos nesta terra, temos que estar sempre preparados. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Jó, irmãos, Jó foi surpreendido. Jó não fazia plano de um dia ficar doente, da forma como ele ficou. A Bíblia diz que da sua cabeça, a planta dos seus pés, ele tinha ferida. Jó, se ficasse em pé, era incômodo. Se Jó se sentasse, era incômodo. Se Jó se deitasse, era incômodo, porque ele tinha ferida em todo o seu corpo físico. Jó estava tremendamente comprometido com uma doença que, se você ler o livro de Jó, você vai ver o que aquela doença causava nele.
a ponto das pessoas não se aproximarem de Jó. A Bíblia diz que ele contava suas costelas, de tão magro que ele estava. E a Bíblia diz que a sua febre era tão intensa que ele tinha alucinações. Então esse homem estava tremendamente ali abatido, debilitado por aquela enfermidade. Jó não tinha feito planos que um dia, ele no mesmo dia teria que enterrar seus 7 filhos. Jó nunca passou pela cabeça dele que ele tinha que velar os 7 filhos, que eles iam morrer no mesmo dia. Então aquilo surpreendeu a Jó. Se você ler o capítulo 30 de Jó, no versículo 27, ele diz: os dias de aflição me surpreenderam. Jó foi surpreendido por tudo aquilo que veio sobre ele. Jó foi surpreendido pela morte. Jó foi surpreendido pela miséria. Jó foi surpreendido pela doença. Jó foi surpreendido pelo desprezo. Jó foi surpreendido pela acusação. Mas Jó estava preparado. Você pode até ser surpreendido, mas nunca esteja despreparado. O homem de Deus, a mulher de Deus deve estar preparada, deve estar preparado, porque o dia mau não diz quando chega, o dia mau não nos dá um aviso prévio, o mal simplesmente nos surpreende, mas aquele que está na rocha, aquele que está com a sua casa sobre a rocha que é Cristo, vem as ondas do mar, vem a bravura dos rios, vem a chuva torrencial, vem os rios que transbordam, os ventos que batem contra aquela casa, mas ela não será abalada. Por mais que ela seja surpreendida por tudo isso, ela não será abalada, porque ela estará preparada, porque a sua casa foi construída na rocha. Aleluia. Maravilha. A Bíblia nos diz, irmãos, em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, que nós temos que tomar a armadura de Deus. Amém. Sermos revestidos pela armadura de Deus. Amém. Para que venhamos a conseguir resistir no dia mau. Nós não sabemos quando virá o dia mau. Veja, irmãos, nós não calculávamos que sofreríamos em pleno século XXI uma pandemia. É verdade. Esta pandemia nos surpreendeu, e tudo que aconteceu nos trouxe surpresa. Nós vimos coisas que nós ouvíamos falar na história, coisas passadas. Isso aconteceu conosco. E o que tivemos que fazer? Apressadamente nos preparar. Para quê, irmão? Para passar por este momento. Para passar por este vale. Para passar por esta pandemia. Então nós temos que nos preparar. Estarmos preparados. A Bíblia diz que nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, para que venhamos a possar resistir, venhamos a resistir no dia mau. E depois de haver feito tudo, ficar firme. Aleluia. Este preparo, irmãos, não é um preparo periódico. Nós temos que ter um preparo permanente na nossa vida. Firmeza. Porque nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Nós vivemos uma vida de surpresas. Surpresas agradáveis e desagradáveis. Então nós temos que estar como Jó, preparados. Preparados. Jó, mesmo não sabendo o que poderia acontecer com seus filhos, a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada e prestava sacrifício pelos seus filhos. Aleluia. Ele assumia um papel sacerdotal pela sua família, um papel sacerdotal pelos seus filhos, porque ele imaginava, quem sabe meus filhos fizeram alguma coisa que desagradasse a Deus. Jó estava o quê? Se preparando para o dia mau. Aleluia. E quando ele foi surpreendido, ele estava preparado. Graças Então, meus a Deus. irmãos, em primeiro lugar, nós devemos estar preparados. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, que devemos ser um utensílio para a honra, santificado e útil ao nosso possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Nós temos que estar preparados para toda boa obra. É uma coisa que a gente sempre se lembra a respeito da volta de Jesus, né? Que diz a Bíblia que as virgens, as prudentes, estavam preparadas. E é exatamente isso que define o que elas eram, prudente. Amém. O seu preparo. Porque o imprudente não se prepara. O imprudente, ele age ao léu. Nós vemos aquelas virgens que não se prepararam. A Bíblia chama elas de nécias, de loucas. Amém. Porque faltou prudência,
faltou preparo. Muitas vezes a gente pode ser visto até como uma pessoa precipitada, né? Uma pessoa medrosa, uma pessoa que está sempre com medo dos dias futuros ou coisa parecida. Não, irmãos, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios. Glória a Deus. Nós temos que nos preparar, temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia de amanhã. Oh, o único que glória. sabe o dia de amanhã é Deus. Amém. Nós poucos sabemos o dia de hoje. Amém. Jesus disse que nós temos que ter preparado, temos que estar firme, andando com Deus, andando com Cristo, andando na presença de Deus, Glória a Jesus. para que nós venhamos estar firmes na sua presença. Prepare a sua vida diante de Deus. Eu vejo pessoas que quando elas caem no hospital, elas entram em desespero. E agora, quando vou ver minha família? E agora, quando eu vou poder voltar a trabalhar? E agora, o que eu vou fazer? Eu quero voltar para o meu convívio, eu quero voltar para aquilo que eu fazia, eu quero viver aquilo que eu vivia antes. Então a pessoa ela fica naquele desespero total e ela se esquece de se preparar para estar com Deus. Porque ela não sabe se ela vai poder voltar para a sua vida que ela vivia antes. Ela não sabe disso. Quando a Bíblia nos mostra que o profeta Isaías foi na casa do rei Ezequias, o profeta diz: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. O principal é pôr em ordem a tua casa. Amém. O principal é resolver tudo. O principal é deixar tudo em ordem. Graças Faça a isso. Deus. Busque preparar a tua vida com Deus. Busque estar preparado diante de Deus. Porque é diante desse que prestaremos conta. É diante desse que nós teremos que dar satisfação da nossa vida. Então vemos aí, Jó, mesmo tendo sido surpreendido, ele estava preparado. A segunda coisa que eu vejo na vida de Jó também é que Jó, ele perdeu sua posição diante dos homens. Amém. Ele parecia que tinha caído, porque Jó estava num alto patamar. Era um homem riquíssimo. Se nós for vermos a definição do patrimônio de Jó, ele era um homem super rico. Amém. Um homem de grande riqueza. Agora Jó não tem mais nada. Então digamos que Jó, ele perdeu a posição que ele havia adquirido diante dos homens. Mas mesmo perdendo esta posição, Jó manteve o equilíbrio. Amém. Jó poderia ter se desesperado. Jó poderia ter enlouquecido. Mas Jó manteve o equilíbrio. Aleluia. Ele se manteve sóbrio. Nós temos que ser equilibrados, irmãos. Nós temos que manter o equilíbrio. Nós não podemos deixar que as coisas saiam do controle. Nós temos que assumir o controle diante de Deus. Nós temos que manter o controle com Deus. Não podemos deixar que a situação ela venha e nos abale, ela nos abata. Nós não podemos deixar que as situações nos destruam. Mesmo que nós passemos por momentos difíceis, mesmo que passemos por situações imprevistas, nós temos que manter o equilíbrio, manter-nos equilibrado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mantermos na posição. Nós não podemos deixar, irmão, que a situação nos molde. Nós não podemos deixar que o mundo nos molde. Nós temos que manter a nossa posição diante de Deus, como Jó fez. Jó não perdeu sua espiritualidade. Jó não perdeu sua posição diante de Deus, Amém. Mesmo não tendo mais a sua posição diante dos homens. Aleluia. Jó, mesmo que a esposa disse: abandona este Deus, blasfema contra ele e morre. Jó olhou para ela e disse: você fala como uma louca. Eu vou continuar na minha posição. Eu vou continuar sendo crente. Eu vou continuar dando glória a Deus, porque a situação aqui mudou, mas o meu Deus não mudou. Aleluia. A minha situação financeira mudou, mas o meu Deus não mudou. A minha situação da minha saúde mudou, mas o meu Deus continua no trono. O meu Deus continua sendo Deus, e eu não sirvo a Ele por aquilo que eu tinha, eu não sirvo a Ele por aquilo que eu possuía, eu não sirvo a Ele pelos bens que Ele tinha me dado, eu sirvo a Ele porque eu amo, eu sirvo a Ele porque Ele é Deus, eu sirvo a Ele porque eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não jogue fora a tua posição, não abandone a tua posição diante dessa situação que você está vivendo. Mantenha teu equilíbrio, Aleluia. Mantenha a tua fé, fique com Deus, faça a vontade de Deus, porque a tua perseverança tem grande galardão diante de Deus. Oh, glória Aleluia.
E para nós finalizarmos aqui, Meu Deus, que tremendo, Jesus. a terceira coisa que eu vejo na vida de Jó é que ele, diante de tudo isso, diante de tudo que ele tinha vivido, que ele tinha passado, parecia que ele tinha perdido tudo. Amém. Tinha se esgotado tudo. Acabou tudo. Mas Jó, ele tinha uma reserva. Ele tinha uma reserva. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo está se despedindo. Paulo diz, eu cheguei na reta final. Amém. Eu cheguei na conclusão. Eu tô encerrando as atividades. O meu momento chegou. Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu concluí a carreira. Ele diz, eu já cheguei no fim. O combate acabou. Terminou. Eu não sou mais um combatente. Acabou agora. Os meus últimos combates já se foram. Eu cheguei no ponto final da carreira. Não tem mais para onde ir. Aqui na terra terminou. Acabou tudo. Só uma coisa eu deixei reservada. Amém. Que não vai se acabar. Que não se termina. Mas que eu levarei junto comigo para a eternidade. A minha fé. Amém. Eu mantive a minha fé. Aleluia. Esta é a minha reserva. Eu chego no final da vida não sendo ninguém. Não sendo nada. Eu chego no final da vida sendo um condenado à morte por decapitação. Eu chego no final da vida não como um famoso sendo aplaudido pelas multidões. Eu chego no final da vida não com patrimônio milionário, não com grandes propriedades, com o nome de um homem rico, poderoso na terra. Eu chego no final da vida sendo um pobre, um homem aprisionado. Eu chego no final da vida com marcas físicas no meu corpo, do sofrimento que passei pelo Evangelho. Eu chego no final da vida como um homem que aprendeu a sofrer, como um homem que foi apedrejado, que foi açoitado, que foi rejeitado, que percorreu muitos lugares falando do Evangelho, falando de Jesus. Eu chego no final da vida, eu não tenho nada para dar para ninguém, eu não tenho R$1, eu não tenho uma moeda, eu não tenho nada aqui, mas a minha fé está firme em Cristo, a minha fé está em Jesus. O mundo pode ter me tirado tudo que poderia ter me tirado, mas o mundo não tirou minha fé. As perseguições não tiraram minha fé, o apedrejamento não tirou minha fé, as varas que me feriram não tiraram minha fé. Eu estou aqui firme na presença do meu Deus e apresento a Ele, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, a minha reserva que me sustentou até aqui, a minha fé no meu Senhor. Maravilha. É isso que temos que guardar, irmãos, nossa fé. A nossa fé. É essa fé que nos sustenta. É essa fé que nos mantém vivos. É essa fé que nos mantém junto de Deus. Então, não se desespere nas situações difíceis. Não se desespere. Esteja preparado. Não se apavore, não se desespere. Mantenha teu equilíbrio. E guarde a sua fé. Não sabemos o dia que teremos que encarar. Não sabemos as situações que temos que viver. Não sabemos o que nós vamos passar nesta vida. A vida guarda surpresas muitas vezes terríveis, terríveis, terríveis. É verdade. Mas mantenha seu equilíbrio. Esteja preparado para passar por estas situações e mantenha sua fé. Esteja com Cristo, esteja com Jesus. Deus é contigo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por esta oportunidade que os irmãos me concederam de trazer uma palavra de meditação e que Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós que agradecemos aqui, né, evangelista Paulo Jair. Com certeza. Né? Ouvimos a Presença. voz de Deus aí de uma maneira tremenda, né? Glória a Deus. Deus falando conosco. O evangelista Bom Maravilha. Patrick sendo o instrumento de Deus. Isso é importante. E o mais importante é essa pessoa que está nos ouvindo. Essas palavras, elas geram fé no coração das pessoas. É Essas verdade. palavras geram fé. A fé, ela nos torna gigante, né? É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Que maravilha. Vamos ouvir mais um louvor? Vamos cantar? Vamos ouvir mais um louvor. Vamos ver se a gente canta com o irmão Patrick mais um louvor aqui.
Glória a Deus. Nós cantamos aqui o louvor do profeta. O louvor do profeta é um louvor que ele cantava muito com o irmão Ageu. Vamos ver se eu me lembro. Ele cantava muito com o irmão Ageu. É uma benção. Glória a Deus. Cante conosco, você que sabe esse louvor. Ministério lindo e maravilhoso é o do profeta, pois a sua voz é a voz de Deus falando com o homem. Se ele se levanta no meio do povo é com autoridade. Deus também se levanta e quando ele fala, Deus honra seu nome. Mas você não sabe o preço que paga este vaso de Deus, que o Senhor chamou para ser embaixador do reino do céu. Ele deita à tarde e levanta cedo e até passa fome. Quanto menos come, mais o Senhor usa a serviço seu. Enquanto o povo dorme, o profeta ora. Enquanto o povo canta, o profeta chora. E na hora da luta, ele é sempre o primeiro a ficar de pé. Quando ele fala, o povo murmura, mas se ele se cala, o povo adoece. E se alguém morrer sem ser avisado, sangue das suas mãos o Senhor requer. Tem profeta na carne, mas carne de profeta leão não come. Tem profeta no rei, e o rei sem profeta o Senhor consome. A cidade em pecado ele profetiza e o povo conserta. O profeta é grande, mas o menor de você é maior que o profeta. Enquanto o povo dorme, o profeta ora. Enquanto o povo canta, o profeta chora. E na hora da luta, ele é sempre o primeiro a ficar de pé. E não fala, o povo murmura, mas se ele se cala, o povo adoece. E se alguém morrer sem ser avisado, sangue das suas mãos o Senhor requer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, esse eu não lembrava da letra mais. E esse hino é muito antigo e nós cantamos aí para alegrar o irmão Ageu. Glória a Deus. Mas quem cantava era ele, esse louvor, né? Glória a Deus. Ele cantava também a marca da besta, ele cantava. Eu cantei muito com ele também. Amém. Eu também cantei com ele o Trem das 12. Glória a Deus. E um evento inusitado. Nós tivemos uma certa vez num casamento. Amém. Depois do casamento, nós fomos... a gente ia jantar com os convidados e os noivos, né? E era num restaurante. Só que o que acontece? Naquela noite, aquele restaurante estava tendo música ao vivo. Amém. E tava bastante gente, irmãos. Tinha muita gente naquele lugar. Muita gente. E a gente estava um pouco incomodado com aquele sujeito tocando aquele violão, com aquelas músicas perversas. Invadiram lá, tomaram o lugar do homem. Aí, eu já sei. O que aconteceu? Os noivos escreveram um pedido e mandaram pro rapaz que estava cantando lá. Aí ele leu o pedido no microfone. Tá aqui o casal que casou hoje. Tá, e todo mundo aplaudiu o casal. Eles mandaram aqui um pedido.
pro Patrick e o Ageu cantar um hino. Aí foi nossa oportunidade, né? Fui lá, peguei o violão do músico lá, do sujeito, tava cantando aquelas músicas, e tocamos lá a marca da besta. Meu Deus. Jesus, irmão, e minha esposa dizendo, tu é doido da cabeça, como é que vai cantar um hino desse num local daquele? Irmão, nós fomos aplaudidos de pé, irmão. Meu Deus. Porque Deus, uma mensagem divina foi falada. Amém. No meio Aleluia. daquelas músicas que falando em traição, falando em mundanismo, em bebedice. No meio daquilo ali, uma mensagem de Deus foi falada e impactou quem estava ouvindo aquilo, irmão. Foi coisa tremenda. Tremenda mesmo. Foi ali um encontro, né, Irmão? Que coisa gloriosa. Então a Bíblia diz que quando temos oportunidade, vamos falar de Jesus. E essa foi a oportunidade que tivemos ali, né? Eu junto, meu companheiro, irmão Ageu, servo de Deus, tivemos aí essa oportunidade tremenda e gloriosa. Fizeram essa façanha, né? E veja bem o que ele está falando aí, é bíblico. E a Bíblia não diz que tem que aproveitar e ir bem as oportunidades. Então, quando tu tem uma oportunidade, tu tem que aproveitar mesmo. Eu tive uma certa feita, evangelista irmão Patrick. Faz pouco tempo que a gente está aí trabalhando. 10 anos é pouco tempo, né? Passa muito rápido os anos. Então, 10 anos que eu estou de volta para a casa de Deus, mas eu já fui em alguns lugares e já tive em situações bem difíceis, assim. Eu me lembro que algumas vezes eu já preguei em bocas de tráfico. e a gente não tem tramela na verdade da Bíblia, né? E é coisa tremenda. É verdade. O comprometimento que Deus tem com a sua palavra, como Deus zela pela sua palavra, é impressionante. É verdade. O que Deus... Então, quando a gente pode estar em qualquer lugar, irmão Patrick. E veio uma oportunidade, não importa, é a oportunidade que Deus trouxe para nós. Sim, com certeza. Então a gente vai aproveitar. E eu tenho pregado na nossa congregação, aonde a gente passa muitas vezes, eu tenho dito que o crente ele tem que estar com a verdade na ponta da língua. Tem. Então aonde tu vai passar, a verdade ela vai estar contigo, né? Por quê? Porque essa verdade ela é extraída daqui, é da palavra de Deus. Então aproveitando bem, né? Pregando o evangelho, é desses que Deus está precisando. Cavalheiros, vocês que estão nos ouvindo aí, tem algum cavalheiro aí, tem um monte de cavalheiros ouvindo. Tem, até o superintendente está conosco. Precisa se esforçar. Nós somos representantes do céu na terra. Eu vejo assim, evangelista irmão Patrick, diácono irmão Moisés Eliel, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o Deus que me chamou. Muito grande. Eu sou representante dele na terra. Glória a Deus. Sou representante dele. É verdade. E para representar ele tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E mesmo eu me esforçando, eu tenho as minhas falhas. As minhas falhas. Mas aí, as minhas falhas, ele olha para mim e diz assim, não, tu tá se esforçando. Deixa as falhas para lá. Deixa aqui que eu vou te mostrar perfeito. Vou te fazer perfeito. Eu sei que tu tem falha, mas eu tô vendo o teu esforço. Então, nós temos que se esforçar. É um legado da palavra de Deus para alcançar a salvação. Esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Foi Jesus verdade. que disse para nós. Esforçar. Falei para o evangelista irmão Patrick, eu não lembro, acho que foi no culto de quarta-feira que tivemos a oportunidade, o pastor teve o desejo de ouvir cada encarregado falar um pouquinho. Então eu falei para os irmãos, eu quero me esforçar. As pessoas dizem assim para mim, irmão, mas tu trabalha bastante no teu trabalho, na tua empresa, mas tu trabalha pra caramba. Não, eu disse, eu não trabalho nada, eu faço quase nada, irmão, quase nada. Eu disse para Jesus, eu quero me esforçar mais, eu quero fazer mais para ti, eu quero fazer mais. Tem gente que faz um pouquinho, né, irmão, mas daqui a pouco tá acomodado ali. Não, nós temos que fazer. Lá na área norte eu tenho uma série de funções acumuladas que eu preciso fazer. E às vezes eu fico nervoso, que eu não consigo desenvolver. O que está acontecendo? Mas aí o crente tem que trocar o nervosismo pela paciência, né? Então ele tem que ir adequando a coisa ali, segundo a palavra. Então assim nós vamos indo. Mas o meu desejo é trabalhar. E o evangelista irmão Patrick, eu fiquei muito alegre. Na verdade eu não falei isso para ele. Mas em alguns dias já,
Deus, ele falou comigo, falou para mim, convida o meu servo irmão Patrick para trabalhar contigo nesse departamento, convida para ele fazer parte com vocês. E eu pensava, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive um respeito, assim, sabe, pelo evangelista irmão Patrick, as nossas lideranças, os nossos pastores, eu sempre respeitei, assim, principalmente como homens de Deus, e também como um cargo eclesiástico, a gente sempre tem que ter essa reverência, essa ética, esse respeito. E eu, então, pensava comigo, mas Senhor, irmão Patrick, ele é um servo de Deus, eu sei que ele é um servo. E aí eu me alegrei muito, porque eu mandei uma mensagem para ele, depois ele me mandou, meu irmão, eu estou aqui à disposição para fazer aquilo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Então isso alegra o coração da gente. Glória a Jesus. Isso alegra. Maravilha. Alegra mesmo, irmãos. Alegra mesmo. A minha maior alegria. Eu estou expressando aqui para vocês. E eu sei que Deus está me vendo. A minha maior alegria é servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Que maravilha, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Porque um dia eu tive perdido. Aleluia. O meu pai orou por mim, a minha mãe. Muitas pessoas, o evangelista irmão Patrick orou por mim. E hoje eu estou aqui, Maravilha. servindo a Deus. Que maravilha, Jesus. O meu maior privilégio, quem me conhece, quem congrega comigo na Área Norte sabe. Eu faço o possível e me arrebento pelo meio para servir a Deus. Graças Procuro a Deus. não faltar um culto de doutrina. Procuro estar sempre na igreja que me foi confiado para mim cuidar. Glória a Deus. Procuro estar lá, procuro dar exemplo para meus irmãos. Porque eu sei que o tempo está bem pertinho de Jesus voltar a levar a igreja. É verdade. E nós precisamos, vocês que estão nos ouvindo, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Dizer, Deus, eu preciso fazer alguma coisa a mais para ti. Preciso me esforçar, trabalhar no teu reino, fazer a tua obra. Fazer com que mais pessoas, imagina o evangelismo Patrick, há 10 anos atrás, eu era um cachaceiro. Eu vivia pelas bocas de fumo, vivia pelos bailão tocando. Imagina, se eu não vou me esforçar para fazer alguma coisa para Deus. É verdade. Imagina, todo o meu esforço que eu fizer, é pouco ainda. É pouco, porque Deus me salvou. Deus teve muita misericórdia de mim, é só Deus para me aceitar. Então, às vezes a gente vem para a igreja, e às vezes por algumas influências, às vezes negativas, algumas pessoas que não são exemplos, às vezes a gente pega aqueles maus exemplos e aí acaba estacionando. Não, nós não podemos ser assim. É verdade. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos esforçar em dar o nosso melhor para Deus. Deus que é o nosso melhor. Quando nós estamos fazendo o melhor para Deus, irmão Patrick, nós podemos ser cheios de falha. Mas Jesus vai voltar e nós vamos subir. Oh, glória a Deus. É verdade. Jesus vai voltar e nós vamos subir. Porque Deus conhece as nossas falhas. Aleluia. O salmista Davi tinha isso de bom. Davi, ele disse, eu sei que tu conhece a minha estrutura. Tu conhece a nossa estrutura, tu sabe que nós somos pó. Mas ele era um homem que, ele temia a Deus. Davi, as pessoas olham assim, Davi era um homem que teve muitos erros, muitas falhas. Eu acredito que hoje, evangelista irmão Patrick, hoje irmão Moisés Eliel, hoje nós temos muito mais pessoas segundo o coração de Deus. Mas naquela época eu só vi falar que Davi era segundo o coração de Deus. Então a Bíblia registrou Davi segundo o coração de Deus. É verdade. Então, e nós temos que se esforçar, porque Davi era falho. Davi era como nós. Eu quero que os irmãos, eles sejam abençoados nesta manhã. Eu ouvi uma mensagem tremenda de Deus aqui pelo evangelista irmão Patrick. Essa passagem de Jó, teve até um irmão que colocou aqui, que diz que a prova de Jó, ela durou mais ou menos de 15 a 19 anos, segundo os historiadores. Isso não é nada lógica, mas segundo os historiadores é realmente de 15 a 19 anos a prova de Jó. Meu Deus. Agora imagine, irmão, a resistência desse homem. E o Senhor mencionou uma coisa muito tremenda, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Todo crente precisa buscar aquilo que está ali. O crente que não buscar aquilo que está escrito em Efésios capítulo 6, do 10 em diante ali, lê todo o capítulo ali, as armas que Deus tem para nós. Irmão, Deus tem armas poderosas para dar para nós. Armas poderosas. E nós precisamos fazer isso. Elas são necessárias, né? Elas são necessárias.
Não Meu tem como Deus. vencer se não for assim. Não vence. Aleluia. Não dá pra lutar com desarmado. E Né? o escudo dá. da fé, o senhor falou da fé, o escudo da fé. A fé, todas as armas ali são tremendas, mas a fé é uma coisa que para mim se sobressai, porque com a fé eu tenho poder para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é tremenda. Oh, glória a Oh, Deus. glória a Jesus, que coisa tremenda. Maravilha! Aleluia. Vamos ler aqui os irmãos que estão conosco Que aqui. Já maravilha, vamos Senhor. encaminhar para o encerramento da programação. Roberto Lopes está agradecendo a Deus aqui. Aleluia. Amém. Pelas orações. O Antônio Lima, quem deu a informação ali da prova de Jó foi o nosso irmão Carlos Aníbal. Está conosco o nosso irmão Moisés Maciel, Jorge Wolff, nosso irmão Paulo Josué, Débora Rodrigues, Valdeci Fernandes, a Olha nossa aí. irmã Ivoneide, da Heróis da Fé, Dariane Taborda, o nosso pastor aqui, superintendente Wilson Resplandes. O segredo é ter sensibilidade espiritual e graça de Deus para, em meio aos vendavais e aflições com os quais somos provados, podermos viver na experiência de Jó e encontrar a pedra certa. A experiência Glória de a Deus. Jacó, né? E encontrar a pedra certa. Amém. Aleluia. Luiz Sérgio, Celso Cavalheiro, Salete, Tamara, Ana Maria, Valmir Nelson e o Birajara. Deus abençoe a todos. Maravilha. Paz, Oração e união. união. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,